E a questão, José Manuel, bom dia mais uma vez, Bom é se dia. Ventura tem mais hipóteses de chegar a Primeiro-Ministro ou a Presidente da República. Eu diria que já para já, portanto o futuro é é uma grande incógnita e nós já vimos muita coisa que não esperávamos. Já para já tem muito poucas hipóteses, quer num cenário, quer no outro. Vamos lá ver. Em termos de Presidente da República, é uma eleição que exige mais de 50% dos votos e André Ventura até pode conseguir passar a uma segunda volta, até no limite, não ficaria demasiado com uma pulverização de candidatos, até poderia ser o primeiro, mais votado numa primeira volta, mas numa segunda volta, neste momento em Portugal, o seu índice de rejeição é claramente superior ao seu índice de apoio, e só num cenário muito improvável de um candidato com um índice de rejeição parecido é que ele poderia ser eleito. Portanto, acho esse um cenário altamente improvável. Até porque depois há outras complicações, porque há pelo menos um candidato no terreno que fala, digamos assim, para uma parte do eleitorado de André Ventura, apesar de dizer que não fala, na prática fala, estou a falar do Almirante Gouveia Mel. Isto é, aquela parte do eleitorado desencantada, zangada, furiosa, ou quer outra coisa diferente, tem ali alguém que também vem também de alguma forma vem de fora do sistema político, pelo menos do sistema político, e portanto pode captar uma parte desses votos. No que diz respeito a chegar a Primeiro-Ministro, passa-se algo de semelhante, se bem que aqui diferente. O Chega pode vir a ser o primeiro partido, temos uma sondagem que, enfim, que pode dizer isso, eu não digo que diz, porque está tudo na margem de erro e a amostra é muito pequena, mas pode até acontecer que o Chega um dia venha a ser o partido mais votado, mas daí a ser André Ventura primeiro-ministro vai uma distância. A nossa experiência na Europa, olhando para outros países e para situações parecidas, é que... Sobretudo França. não, em França, França tem um sistema eleitoral muito diferente e o partido de Marine Le Pen, sendo o mais votado, não é o partido com mais deputados. Portanto, tem essa situação. No caso da Holanda, temos, de facto, um partido da família do Chega, que é o partido de Geert Wilders, acho que é assim que se diz. Portanto, que de facto foi o partido mais votado e provavelmente vai voltar a ser mais votado no final do mês que vem, em outubro, porque há novamente eleições, mas nas negociações para a formação do governo, ele teve ficado fora. Arranjou outra pessoa, mais palatável, digamos assim, pelos seus companheiros de coligação. O sistema político holandês é mais parecido com o nosso em termos eleitorais, mas com uma cultura política muito diferente, porque é uma cultura política de coligações, ao contrário do sistema português. Há outras situações em que também já aconteceu algo de semelhante. O primeiro país em que esteve um quadro destes foi a Áustria, há muitos anos, há 20 e tal anos já, e aí também, na altura, o líder do partido, enfim, mais à direita, também ficou de fora, foi o partido mais votado. Jörg Haider, não é? Jörg Haider ficou de fora. 99-2000. Ficou de fora, formou-se uma coligação, enfim, uma situação diferente. Portanto, a possibilidade disto acontecer, dele chegar a primeiro-ministro, quer dizer, o facto de ser o primeiro partido também não implica obrigatoriamente, sobretudo depois do que aconteceu em Portugal em 2015, não implica, isto é, da geringonça, não implica obrigatoriamente que ele seja primeiro-ministro. Podem-se formar outras coligações. Mas dito isto, há aqui dois aspectos que eu gostaria ou três aspectos para os quais eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro tem-se dito muito que, ou sugerido, que ele tem que optar por ser candidato presidencial ou líder da oposição. Eu vou ser franco, acho isso um disparate. Quer dizer, e vou dar um exemplo concreto português. Nós já tivemos um líder da oposição que não deixou de ser líder da oposição por se candidatar e ganhar a presidência da Câmara de Lisboa, chamado Jorge Sampaio. Portanto, não foi incompatível. E, portanto, ele pôde fazer isso. Enfim, não teve depois sucesso como líder da oposição, porque quando chegou à altura da eleição contra Cavaco Silva, perdeu novamente, portanto, e depois perdeu a liderança do Partido Socialista, mas isso aconteceu. Portanto, temos um precedente de uma situação em que é possível ter ao mesmo tempo dois chapéus. E no caso concreto de Jorge Sampaio, era um chapéu que quer dizer, se ele for Presidente da República, não pode continuar a ser líder da oposição. É óbvio, não é? Mas candidato
não há nada que impeça. A corrida presidencial pode dar a André Ventura um outro palco, um outro protagonismo, e aí disse que ele se tem alimentado. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. É evidente que eu penso que para o Chega seria melhor ter um candidato suficientemente forte para deixar de ser um partido tão unipessoal como é, não é? Portanto, que dependa tanto E quem poderia ser? Hã? E quem poderia ser? O problema é esse. É quem é que poderia ser. Eu creio que eles... Sempre. Eu creio que eles andaram à procura. Maria João Avilés, bom dia. Bom Bem-vinda. dia. Eu creio que eles andaram à procura. Especulou-se sobre a hipótese, por exemplo, de ser um outro militar, poder avançar um Sim, outro militar, surgiu, portanto, uma foi daquelas notícia. figuras da televisão. Agora, ir à televisão parece estar à direita de toda a gente ser candidato a tudo. Pronto, é uma... A televisão, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, tornou-se uma espécie de abre-latas da política. Bem, mas dito isto, acho que ele tem esse problema que, aliás, remete para um tema esquecido, ou muito omitido, que é, nós estamos em setembro, e ele disse que em setembro ia ter um governo de sombra. Ou melhor, ele disse que ia ter um governo de sombra, não era em setembro, era logo a ser as eleições. Logo a ser Foi as eleições, nas adiante, primeiras semanas. Exatamente, nas primeiras semanas, não teve nas primeiras semanas, já estamos em setembro, e o governo de sombra, nem sombra, portanto, estamos numa situação em que se nota muito aquilo que é um problema estrutural do Chega e que, de resto, nisso até é diferente de outros partidos europeus da mesma família política, que é, não tem quadros, não tem quadros com a suficiente qualidade. Desse ponto de vista, nós vamos ter, no mês que vem, 12 de outubro, um teste muito importante, e esse teste muito importante são as eleições autárquicas. As eleições autárquicas são eleições sempre muito difíceis para partidos como o Chega, para partidos novos. Eu recordo que o Bloco de Esquerda, que chegou a ter mais votos em eleições legislativas, várias vezes, do que o Partido Comunista, nunca teve uma base autárquica, nunca. O único presidente de Câmara que teve foi uma pessoa que trocou o Partido Comunista pelo Bloco de Esquerda, São a Terra de Magos. O único partido que teve uma base autárquica, que não sendo um dos dois principais partidos, PSD e PS, teve uma base autárquica grande, autónoma, quer dizer, também, ou melhor, há dois partidos mais pequenos que tiveram essas bases autárquicas. Foi o CDS por um lado e o PCP por outro. E o PCP, sobretudo, uma base muito, muito, muito forte. No caso do PCP, isso aconteceu porque nas primeiras eleições que lhe permitiram criar essa base autárquica, em 1976, penso que foram em dezembro de 76, o PCP elegeu muitos presidentes de Câmara, mas perdeu imensos presidentes de Câmara. Isso parece um paradoxo, mas não é. Porquê? Porque o PCP dominava as câmaras no período da Revolução, do PREC. Portanto, continuou. Houve inúmeras câmaras no país que foram tomadas por comissões administrativas dominadas pelo PCP. Aquilo foi mudando, houve depois trocas, mudanças, aconteceu muita coisa. Mas esse peso estava lá antes. O peso local estava lá antes. Portanto, foi algo que, enfim, não conheço nenhum estudo muito detalhado sobre essas eleições e essas transferências e quem ficou e quem saiu, mas o PCP já era uma força autárquica antes das eleições autárquicas. E, portanto, a situação é completamente diferente. E o CDS também construiu muito do seu poder municipal, do seu poder autárquico, nas eleições de não das 76, também nas 76, mas sobretudo nas 79, porque nessas eleições houve uma coligação chamada AD, e recordo que, entre outros presidentes de Câmara eleitos nessa altura, o CDS elegeu o presidente da Câmara de Lisboa, Nuno Cruz Abcacis, no quadro de uma coligação da Aliança Democrática, portanto, um quadro muito diferente do atual, e portanto o Chega tem à frente um muro. Das eleições autárquicas são para o Chega um muro. Mas também tem à frente um bulldozer, que é o André Ventura. Sim, mas está nos cartazes. Todos, mas não é a mesma coisa. Já vimos em eleições anteriores. Não é a mesma coisa, mas o 1 milhão desculpa a interrupção, e 400 mil votos ou mais devem-se a ele. Exatamente. Que personifica aquilo que as pessoas sentem. Mas nós temos estudos. E esse bulldozer tem muita força. Eu sei, mas mesmo assim eu não creio que o Chega consiga eleger nem sequer em metade dos municípios onde ficou à frente das legislativas. Nem sequer em metade. E veremos. Posso me enganar. Posso estar completamente enganado. Posso estar completamente enganado. Mas eu diria
Sim, exatamente. Já era Já era uma exatamente. brutalidade. Já Já era era uma isso que eu estou a brutalidade. ligar. Sim, já era uma brutalidade. Mas mesmo assim, Não. vamos ver o que é que vai acontecer. Por exemplo, Eu aposto. eles aqui na região de Setúbal Sim. ganharam quase tudo em termos Para as Então, legislativas, sim. das legislativas. Vão repetir isso nas autárquicas? Tu achas que não? Eu acho que não. Eu acho que não. Há algumas câmaras em que talvez, mais pequenas. Mas achas que não? Porquê? Acho que não, Se o porque por uma razão eleitorado simples. E o distrito é o Primeiro, mesmo. Por uma razão simples. Porque há estudos Uhum. eleitorais, aliás, um deles foi publicado a semana passada, que dizem que quando chega a altura de escolher o Presidente da Câmara, nós vivemos muito no mundo político de Não, mas Lisboa, é verdade. mas quando chega a altura de escolher o Presidente da Câmara, É específico. é muito, muito específico, as pessoas olham mais para o candidato Claro. do que para a fidelidade É partidária. verdade, é verdade. E isso é um estudo, portanto, daqueles Sim. estudos políticos, de ciência política que foi feito. E nesse caso concreto, conta quem está, portanto, e apesar de haver grande renovação no quadro autárquico, conta quem está e conta quem a qualidade dos candidatos. E eu não conheço a qualidade de todos os candidatos que o Chega tem ou não tem, mas vejo que apesar da boleia, digamos, do abraço, dos cartazes, sempre com o André Ventura, as pessoas depois também olham para o lado. Se não fosse assim, não teríamos tantos candidatos independentes que são presidentes de Câmara, apesar de tudo é um número muito, muito significativo pelo país. Não teríamos tido, historicamente, tantas situações em que, de repente, há pequenos partidos, antes de haver os candidatos independentes, havia, de repente, um pequeno partido que elegia um presidente de Câmara e ninguém percebia porquê, era a figura local. Às vezes, guerras entre locais nos partidos, lembro, por exemplo, o PPM, a certa altura, Ribeira de Pena. O que aconteceu em Ribeira de Pena? É Sim, eu por um acaso conselho lá não- do distrito de Vila Real. O que aconteceu em Ribeira de Pena para ter um presidente da Câmara do PPM? Aconteceu que o presidente de Câmara, que salvou a Herrera do PSD, zangou-se com o PSD e concorreu pelo PPM. Pronto. E, portanto, estas situações tornam uma eleição difícil. Basta que eu diria que para o discurso habitual de André Ventura, se ele tiver meia dúzia de câmaras, já vai deitar foguetes. Mas vai deitar foguetes com uma votação a nível nacional que vai ser uma fração daquilo que ele teve nas eleições legislativas. Portanto, como é que o Chega vai viver com isto, entre isto e umas eleições presidenciais onde tem dificuldade quer dizer, onde não encontrou ninguém em quem se pudesse pendurar, não é? O único em talvez pudesse pendurar, que era um almirante, já sacudiu. Terá havido uma reunião entre os dois no fim de agosto? Porventura terá havido, mas é óbvio que o almirante, querendo ser presidente, sabe E houve antes, muito antes. o almirante terá percebido que para ele era uma espécie de beijo da morte, não é? Portanto, não beijo de Judas. Se tivesse ali não era Um beijo de Judas público. público. Mas nos bastidores, com certeza que pode ter ficado conversado. Ou... Sim, mas quer dizer, mas agora, qualquer mas coisa. a Mas forma agora como já não, pois. já não é a forma como a campanha evoluiu, não foi nessa direção, e portanto o problema que André Ventura tem é, ele pode pensar, figuras do partido propriamente dito, é difícil, talvez a única que tem alguma projeção nacional é Rita Matias, que não tem sequer idade para ser candidata à presidência da República, não tem 35 anos. Sentido nenhum, por favor. Atenção, ela vai ser Eu não tenho- candidata, quer ela dizer, vai ser candidata à segunda maior, O ao segundo maior Barrelau, município do em país. França, que pode vir a ser Presidente da República, eu creio que até é um bocadinho mais novo que a Rita Matias. Não é tenho- não. Ou é não da mesma não idade. Não é ligeiramente mais velho e a lei é diferente. Eu sei, ela é diferente. Ela é nós estamos diferente. E o Isso é Attal, que foi Primeiro-Ministro, Exato, o Attal. estamos Tá a falar de Nós crianças. estamos a falar de não é? lei, mas o primeiro-ministro pode ser primeiro-ministro com 20 anos. Eu sei, mas o que eu te estou a Quer falar dizer, é que estamos há a falar casos- de crianças. Crianças, nesse caso. Não estou de acordo com esta ideia das crianças. Não. Não estou. Não estou Então. de acordo com esta ideia das crianças porque há Não pessoas... achas que o Attal é um bocadinho a criança? Não estou de acordo com a ideia das crianças de que por se ter menos de 30 tá anos bem. não Mais se que o pode ser um bom Barrelau, político. curiosamente. Atenção, nós já tivemos um primeiro-ministro na Áustria com 30 e poucos anos, não sei se ele chegou lá com 30 anos. As coisas não correram muito bem, mas podiam ter corrido. A questão não está Não tem a aí. ver com a idade. Tivemos o presidente francês foi eleito com menos de 40 anos. Tá bem, mas isso é outra coisa. O Macron. O Gonzalez. Temos o González foi pintar as patilhas de Sim, sim. de tinha cabelos 39, brancos para dar a ideia 39. que era mais velho do que era na primeira eleição que ganhou estamos a falar de uma coisa que se passou há mais de 40 anos em Espanha. Portanto, quer dizer, em momentos sobretudo em momentos de transição, portanto, quando um regime acaba e começa outro novo,
muitas vezes é possível surgirem figuras muito novas, mas, apesar de tudo, eu não trato como criança. E depois há uma coisa que, de facto, aí o Chega é diferente de quase todos os outros partidos da sua família política, que é a incapacidade que até hoje teve, pode ser que isto venha a mudar, mas que até hoje teve de gerar, de atrair quadros mais qualificados, pessoas que tenham respeitabilidade na academia, respeitabilidade nas empresas, respeitabilidade em vários sítios. Por enquanto, aquilo ainda parece que é uma peste, as pessoas não querem tocar. E depois André Ventura também é muito centralizador, portanto toda a gente à sua volta, ele abafa tudo, não é? Todos aqueles que podem lhe fazer sombra, exceto casos muito raros, todos têm, quer dizer, ali é difícil despontar alguém, portanto, também não é apenas aquilo faz as pessoas fugir, como fazem com que seja difícil despontar alguém. E finalmente, eu acho que há outro aspecto que também acho que gostaria de destacar. Nesta família, nós estamos a assistir a um momento onde na Europa há muitos partidos destes, ou parecidos, com intenções de voto muito elevadas. Mas isso não significa que eles algum dia possam transformar, quer dizer, criar situações de governarem com o mínimo de tranquilidade. Eu vou dar um exemplo, talvez seja o mais paradigmático de todos. O Reform no Reino Unido. No Reino Unido, o Reino Unido está numa situação de uma tensão política gigantesca. Quer dizer, só quem for cego é que não percebe o que aconteceu no sábado passado com a dimensão daquela manifestação que não foi organizada pelo Reform. Provavelmente o Reform nem a quereria naqueles termos, que criou imensa reação nos meios conservadores, e basta ler a imprensa conservadora inglesa para perceber que eles não gostaram nada daquilo, nada mesmo, mas que aquilo traduz um mal-estar gigantesco na sociedade britânica, que de resto se nota nas sondagens, onde o Reform tem mais 50% de intenção de voto que o segundo partido, que por acaso é o partido que tem uma maioria gigantesca no Parlamento. Deixa-me só dizer uma coisa, só um segundo. Essa manifestação que estás a referir, que eu também segui, foi 10 vezes, ou não sei quantas vezes, maior que a outra, mas, no entanto, foi noticiada. Uma coisa é o mal-estar eu sei. Não, foi noticiada como duas partes iguais e não foi de todo, e é isso é que é interessante ali. Sim, também. Não acho que sou menos, sobre isso eu até já escrevi hoje um texto aqui no Observador em que falo disso, não é? Portanto, não exatamente de noticiário igual, mas da forma como o noticiário foi feito. Aquilo é de facto um fenómeno, tem a ver com as condições da coisa, mas o problema é, qual é o problema do Reform? O Reform não terá um problema tão esquizofrénico em termos de propostas como o nosso Chega. Apesar de tudo, o Nigel Farage tem mais anos de experiência. Mas o Reform quer fazer coisas que são aparentemente incompatíveis, como, por exemplo, nacionalizar a indústria do ácido e diminuir os impostos. E salvar o SNS tudo ao mesmo tempo. Portanto, aquilo são coisas que, quer dizer, são partidos que continuam a mobilizar muito eleitorado, que está muito zangado, e que está zangado com, eu vou chamar a atenção, sobretudo para dois aspectos, que são dois aspectos muito relevantes. O primeiro aspecto está zangado com partidos que prometeram muito, sistematicamente criaram muitas expectativas e não entregaram. Não foram capazes de resolver os problemas. Quer dizer, nós estamos claramente a ver esta situação em Portugal em várias áreas, portanto, em que se percebe que temos um nó nos nossos sistemas políticos e no nosso Estado Social, que com o tipo de respostas dos partidos tradicionais não é desatado. Atenção, isto sucede em quase todos os países, não em todos. Há países que têm sistemas políticos que vão conseguindo de alguma forma gerir isto. E depois temos algo que durante muito tempo se quis iludir como sendo um não problema, pelo contrário, como sendo uma bênção, que é o problema da imigração e das novas comunidades, que de repente Portugal percebeu que existia, que enfim, uma parte da classe política portuguesa percebeu que existia, mas com o qual é extraordinariamente difícil de lidar e porventura a situação mais explosiva é a situação, ou uma das mais explosivas é claramente a do Reino Unido. O Reino Unido transformou o tema da imigração num tabu no final dos anos 60, vê lá o tempo em que isto se passou, por causa de um discurso de um deputado conservador chamado Enoch Powell, chamado o discurso dos rios de sangue, que é um termo que ele não usou que ele não usou no discurso, e o extraordinário é que passados
quase 60 anos, o atual primeiro-ministro trabalhista usou termos parecidos num discurso recente, o que aliás causou enorme perturbação no Reino Unido. Só que durante décadas este tema não se podia falar, não se podia tocar nele. Enfim, não vamos agora discutir o Reino Unido, é outra situação. Portanto, há neste panorama da direita europeia algo que parece um bocadinho diferente. E esse algo que parece um pouco da direita radical europeia, algo que parece diferente. E esse algo que parece diferente é o exemplo italiano. Só que há uma diferença em Itália muito, muito grande para todos os outros partidos. Essa diferença chama-se Giorgia Meloni, que tem uma característica que nem o Farage, nem os líderes da AfD, nem a senhora Le Pen, nem o Chega, nem o Vox, nada tem. Ela já foi ministra. E foi boa ministra. E portou-se bem. Portanto, e sabe o que é quer dizer, ganhou com isso uma experiência de governação. E, portanto, está a fazer no governo algo que surpreende pela positiva, no sentido que eram as expectativas, não vou avaliar agora o governo em concreto, mas surpreendeu pela positiva quase toda a gente, da Europa à Itália. E por isso continua, faz aquilo que quase nenhum governo europeu tem, é boas sondagens. Quase todos os outros governos europeus, mesmo aqueles governos que são dos partidos tradicionais que têm péssimas sondagens, em Itália não. Tem sondagens que, de uma forma global, continuam a colocar o partido dela à frente. Esquecer uma coisa que é ela própria. Claro Não, que há ela própria. A personalidade dela. Sim, claro. Que aí é muito mas importante para explicar há aqui algo que também ela não chegou ali como uma franco-tiradora que pela primeira vez ia governar, não é? Não, ela já tinha governado, já sabia o que era a máquina, tinha uma experiência de tipo diferente e depois ela própria ela própria, eu já disse a muitos amigos meus e recomendo a muitos mais que façam o seguinte, leiam a autobiografia dela e vão perceber que ela não tem muito pouco a ver na sua história política, na sua história de vida, sua história de vida com aquilo que são boa parte dos outros dirigentes. E portanto, e isso também remete para outro aspecto. Eles estiveram mais ou menos juntos em Madrid este fim de semana. Eu digo mais ou menos juntos porque a Meloni entrou por videochamada, portanto não esteve fisicamente presente, mas a família não é toda exatamente igual. E, portanto, a ideia que muitas vezes nós vemos nos órgãos de informação, que é tudo a mesma coisa, metem tudo no mesmo saco, não é assim. E desse ponto de vista, o Chega nem sequer está associado com a família, no Parlamento Europeu há duas famílias de direita radical, chamemos-lhe assim, e ele não está na família do Chega, ele está com a família dos patriotas, onde está também o Vox, mas onde está o Viktor Orbán da Hungria, mas os países lestes é um bocadinho diferente, portanto não vamos meter aqui os países lestes têm uma lógica política e uma cultura política e uma memória política muito diferente da nossa, e portanto há aqui situações diferentes. Portanto, eu acho que, não sei o que é que o André Ventura vai fazer, mas se me pedissem para fazer uma previsão, acho que é mais provável que ele seja candidato do que não venha a ser candidato.